Pode ficar à vontade, tá, Rodrigo? Boa noite a todos. Todos estão ouvindo bem o áudio? Sim. Certo. Por exemplo, nós estamos com... Ainda não entraram todas as pessoas, mas vamos agora começar. Aí, conforme for chegando as pessoas, no final eu posso dar uma outra introdução sobre o tema. Então, pessoal, quem viu uma das minhas outras palestras sobre estrutura metálica, sobre sembramento, construção modular, dessa vez nós vamos falar sobre NR12. É uma das matérias que vocês vão ver em seguida, como é uma coisa que faz parte da grade de vocês. E é uma coisa que vocês já vão ver. Eu resolvi trazer esse tema para a gente já dar uma apresentação geral do que é essa norma reguladora e os princípios dela. Como a maioria da turma são de militares e bombeiros, certamente que vocês já viram grande parte disso e na prática. Não foi nem questão de ter essa matéria, mas foi em resposta a ocorrências. Então, vamos iniciar aqui o nosso trabalho. Todos estão vendo a apresentação? Sim, conseguimos visualizar. Certo. Então, nós vamos passar um pouco sobre a história e o conceito da NR12 pelas definições dela, os capítulos, os anexos, e no final nós fazemos uma tirada de dúvidas. Para quem não viu as outras palestras que eu ministrei, eu sou o engenheiro Rodrigo Muniz, engenheiro civil, especializado em segurança do trabalho e meio ambiente. Também sou técnico de edificações e técnico de desenho. Eu atuo como projetista, como engenheiro civil já há mais de 10 anos no mercado. E vim hoje trazer para vocês esse tema que, ao longo de toda a carreira de qualquer engenheiro civil, vocês vão se deparar com NR12. Seja numa obra, seja numa indústria, num laboratório, onde vocês forem atuar, vai constar a NR12. Então, começando pelo surgimento dela. Ela surgiu em 8 de junho de 1978, pela portaria 3240. Então, nós temos 45 anos de NR12 já. Ela foi criada com o intuito de mitigar, diminuir e evitar acidentes de trabalho e óbitos. Parece uma coisa meio distante da nossa realidade falar que muitas pessoas morrem em acidentes de trabalho, mas desde a Revolução Industrial,
não houve um parâmetro para se mitigar esse tipo de ocorrência. Hoje parece uma coisa normal, nós temos normas de segurança, nós temos parâmetros e diretrizes, mas anteriormente, antes de 1980, não havia. Então, o número de acidentes, de afastamento, até de mortes durante o exercício da atividade eram exponencialmente maiores do que são hoje. Então, a, a normatização da NR12 tanto vai mitigar os riscos do projeto do maquinário, da execução do maquinário, da manutenção do maquinário e de todo o ambiente em volta do maquinário, fazendo uma proteção 360 daquela utilização. A norma NR12 é uma das mais extensas das normas reguladoras que nós temos. São mais de 230 páginas só dessa norma. De todas as outras NRs, nós hoje temos 37 NRs. Essa é a que tem a maior extensão. Ela tanto tem o seu escopo principal, quanto tem 12 anexos do seu principal. Tem 18 capítulos, mais uma cartilha à parte do manuseio de couro. Então, nesse vasto arsenal, nós nunca vamos utilizar tudo. Você vai sempre focar na atividade fim que você está olhando. Vai ter uma parte focada para elétrica, uma parte focada para o trabalho a quente, para o maquinário de altura, de trabalho e confinamento. Então, você sempre precisa ter, claro, uma visão ampla da norma, mas poder se direcionar para a norma específica para a atividade com que você está trabalhando. A partir da NR12, que foi dimensionado as características de segurança para a normatização de EPCs, de EPIs. Por quê? A classificação de onde eu vou usar aquele equipamento, onde eu vou fazer aquela divisão, onde eu vou fazer aquela classificação, depende da NR12. Então, conforme vocês forem estudando as NRs, vocês vão ver que você está lá na NR10 vendo elétrica. Você vai ter que vir aqui na 12, ver a normatização, voltar para ela, ir para NR 5410, voltar para NR1, ou seja, nunca você vai utilizar uma única norma reguladora. Todas elas estão intertravadas. Agora, da estrutura da norma, quem tem essa norma, o arquivo dela ou ela impresso, ela está dividida nos princípios gerais, que é toda uma explanação do como que essa norma funciona e as suas diretrizes. No capítulo 2, arranjos físicos e instalações. Antes de nós pensarmos num equipamento, nós pensamos na infraestrutura que ele precisa ter. Antes de você pensar de como que você vai montar uma prensa, como que o cabeamento elétrico vai chegar nessa prensa? Como que essa prensa é transportada do caminhão até o local onde ela vai ficar fixa para ser utilizada? Como que vai ser feito o caminho do operador, desde o vestiário até chegar nessa prensa?
Em volta da prensa, como que vai ficar delimitado o perímetro de segurança, a faixa de caminho de pedestres dentro da fábrica, a iluminação, o botão de emergência, tudo em volta da máquina é pensado antes de você pensar na própria máquina. Então, quando nós falamos de NR12, você não está pensando só no equipamento, mas tudo que vem antes dele e tudo que está em torno dele. Se isso não estiver de acordo, a máquina, estando ou não fora da norma, não faz nenhuma diferença, porque ela não pode ser ligada, ser manuseada sem toda essa infraestrutura à sua volta. E uma dessas infraestruturas são os dispositivos de partida e acionamento de parada. Pensa numa máquina onde você está operando, por exemplo, uma injetora de plástico. Você está em uma posição na injetora. Acontece um problema na máquina. O botão de parada tem que estar a um braço da sua distância. Já imaginou se o botão de parada está do outro lado da máquina? Como é que você que está aqui operando vai poder pará-la? E se você estiver do outro lado da máquina e você precisar parar ela? Você não pode vir até aqui para você pará-la. Então, em torno da máquina, em pontos estratégicos, você precisa ter botões de parada de emergência. Assim como o acionamento da máquina é um acionamento ativo. Quando você solta ele, a máquina para. Isso é uma maneira de você prevenir acidentes. De você acionar a máquina, sair de perto e ela funcionando causar um acidente. Ou seja, quando o operador se afasta da máquina, ela desliga automaticamente. Nós estamos falando de novos equipamentos que seguem as diretrizes atuais. Nós já passamos por 8 revisões da NR12. Deixa eu checar essa informação. 8 revisões. Então, podem haver máquinas desatualizadas que você liga a máquina e deixa ela lá. Mas, por segurança, a máquina não pode operar sem um operador junto dela e próximo a um botão de parada de emergência. Logo no capítulo 5, vem sistemas de segurança. Não só botões de parada. Toda máquina, todo maquinário tem que ter um sistema de segurança, tanto passivo quanto ativo. Uma guilhotina, por exemplo, de um corte de chapas de aço, precisa ter um sensor que identifique se alguma coisa além da chapa está embaixo da lâmina. E isso são sensores distribuídos pela extensão da lâmina, que fazem essa leitura e que não deixam que a guilhotina desça caso haja algo em cima da chapa que vai ser cortado. Nós podemos pensar em chapa, madeira, qualquer tipo de material que você vá trabalhar com uma guilhotina. Inclusive, tem um anexo da própria norma que trata só sobre guilhotinas. Então, há todo um sistema de segurança ativo e passivo para evitar esses acidentes. Logo, no capítulo 6, vão ter paradas de emergência automáticas, ou seja, que você não precisa nem tocar no botão de emergência. Por um exemplo, a matéria-prima engasga, há uma falta de energia, o equipamento está ligado no no break. Mesmo no no break,
ele para o funcionamento, porque ele pode estar no meio de uma operação que traz risco e a carga do no-break pode acabar bem nessa hora. E isso pode causar um acidente. Então, o no-break não é para você continuar trabalhando, é para a máquina terminar o ciclo dela e parar até que a energia se estabeleça. No capítulo 7, os acessos permanentes são como você tem acesso ao maquinário. Vamos pensar numa cabine fechada com um robô colaborativo que coloca a porta numa linha de montagem automotiva. É preciso ter um enclausuramento dessa área onde o robô colaborativo está agindo. Por quê? Alguma pessoa pode entrar naquela área, o robô colaborativo pode não ter um sensor refinado ao ponto de notar aquela pessoa na velocidade correta e ele pode ocasionar um acidente batendo na pessoa. Hoje em dia nós temos linhas muito modernas que não exigem a enclausulação desse local. Porém, mesmo não tendo a enclausulação, não é permitido que pessoas acessem ali. E como é que você evita que pessoas acessem esse local? Através de acessos permanentes. Portas, elevadores, escotilhas, alçapões, todo tipo de abertura de acesso a um equipamento que tem uma classificação de risco quando você passa daquele acesso. No capítulo 8, nós vamos falar de componentes pressurizados. Nós estamos falando de ar comprimido, gás comprimido, tudo que é pressurizado, óleo, travas hidráulicas, eixos pneumáticos, tudo que envolve pressão, pressurização, é abordado nesse 8º capítulo. Pense que você precisa garantir uma pressão segura em toda a linha onde esse fluido ou esse componente é utilizado. Com a pressão desregulada, tanto você não consegue executar o serviço, quanto com uma pressão além do ponto, você causa um rompimento do duto ou um rompimento do ponto de acesso daquele material. E dependendo do material que você está trabalhando pressurizado, ao entrar em contato com uma pessoa, com um operador próximo, pode causar sérias lesões. Você imagina água quente pressurizada, fluido de bateria de caminhão. Existe um série de componentes que, ao ser expelido em alta velocidade ao ser humano, causa desde explosões, queimaduras, lacerações. Então, ter um cuidado com tudo que é pressurizado, tudo que é contido sobre uma pressurização física é regido pelo 8º capítulo. Até aqui, nós estamos bem? Alguma dúvida? Eu estou falando muito rápido porque é a maior norma. Então, se nós quisermos ir durante toda a extensão, tem que ser um pouco rápido. Mas até esse 8º componente, alguma dúvida, alguma experiência que vocês já tiveram nesses segmentos até agora? Certo.
Correto. Vamos continuar, então. Logo no capítulo 9, quando nós falamos de transportes de materiais, é tanto um transporte do maquinário quanto o transporte do insumo que vai alimentar esse maquinário. Esse insumo vai ser trazido manualmente por uma empilhadeira, por uma esteira, por uma tubulação aérea ou uma tubulação subterrânea. Como que esse material, que é essa matéria-prima, vai chegar na máquina? Como que a máquina chega no local onde ela vai ficar estacionada para uso? Essas características e a normatização para isso fica no capítulo 9 da norma. Logo em seguida, já que nós falamos do maquinário, fica no capítulo 10 o aspecto ergonômico. Todos esses aparatos de segurança, até o posto de operação, tem que ficar numa posição onde fique confortável para o operador estar ali durante um longo período. Pense que um operador vai ficar 8 horas trabalhando naquela máquina. A posição de todos os componentes e os componentes de segurança tem que estar num local de fácil acesso, de fácil visualização, e o operador tem que ter um treinamento de todas as interfaces do equipamento. Então, a parte ergonômica é muito importante para evitar DORT, para evitar diversos tipos de patologia na saúde do operador, e não só do operador que vai ficar na máquina. O operador de manutenção também tem que ser pensado como vai ser feita a manutenção, em que posição que o técnico vai ter que ficar para fazer a manutenção daquele equipamento, daquele duto, daquele alimentador. Então, sempre que envolve um operador fazendo uma função, seja de execução, seja de manutenção, seja de limpeza, a ergonomia entra para fazer um paliativo, para fazer uma mitigação de qualquer tipo de patologia que possa haver com o operador. João Vitor, pode falar? Até é importante a gente citar, né, esse quesito de ergonomia que você informou. Quando a gente dimensiona, né, quando um engenheiro mecânico vai dimensionar uma máquina, a máquina, ela sempre precisa se adaptar ao operador, né? Nunca o operador ele deve se adaptar à máquina, por questões ergonômicas, né? DORT, LER. Então, acho que é importante salientar isso também. Sim, como eu disse, por exemplo, numa manutenção. Antigamente, os componentes eletrônicos ficavam todos quase que colados no chão. Como é que o mecânico consegue fazer essa manutenção? As máquinas ficavam antes em cima de pallets, ou seja, o mecânico tinha que se enfiar, que abrir a máquina toda, entrar por trás da máquina para poder ter acesso a um componente, a um sensor. Hoje em dia, todas as máquinas, seguindo esse parâmetro da ergonomia que o João mencionou, fazem com que os componentes eletrônicos, os componentes de manutenção, os componentes elétricos de um maquinário fiquem todos numa altura do solo confortável para a manutenção. Ou seja, a máquina precisa se adequar aos parâmetros de trabalho geridos pela norma. Se a norma diz que um operador sentado fica em tal altura, aquele equipamento tem que ficar naquela altura. Então, é uma normatização que diz muito respeito aos produtores daquele equipamento.
Exatamente. Até quando a gente fala de altura, né, até a altura do operador, a máquina ela tem que respeitar isso, né? Porque cada pessoa pode ter uma altura diferente, às vezes, sei lá, um certo componente da máquina está mais alto. Então, as máquinas elas precisam se adaptar totalmente ao operador, né? Em todos os quesitos ergonômicos. Correto. Há sempre um tamanho padrão que a norma diz, mas a própria norma diz que aquele tamanho padrão tem que ter a possibilidade de ser ajustado para todas as direções. Seguindo a estrutura da norma, no capítulo 11 vem riscos adicionais. Quais seriam esses riscos adicionais? São todas aquelas variações que não está previsto que ocorra, mas pode ocorrer. Por exemplo, uma cabine primária, ninguém espera que um balão caia dentro de uma área de transmissão, mas pode cair esse balão. É um risco adicional que, mesmo que você não tenha a previsão daquilo acontecer, você precisa ter mecanismos de segurança para aquela ocasião do risco adicional. Dentro de uma linha de produção, ninguém espera que um relógio caia em cima de uma esteira de produção. Há normas e há diretrizes para que esses adornos nem entrem dentro de uma área produtiva. Mas e se acontecer? E se cair? Qual é o mecanismo de segurança que impede aquele relógio de continuar na linha de produção e lá na frente poder causar um acidente? Então, todos os riscos adicionais e possíveis que podem acontecer durante a operação de um equipamento têm que ser levados em consideração. Não estou planejado para isso acontecer, mas se acontecer, eu tenho que ter a diretriz do que fazer. Tanto que o capítulo seguinte entra em manutenção, inspeção, reparo e ajustes. Comprei uma máquina nova dentro das normas, coloquei para rodar. Acabou e posso largar tudo lá e esquecer? Não. A própria norma, NR12, estabelece a manutenção tanto preventiva quanto uma manutenção de emergência, a manutenção preliminar. Todos os tipos de manutenção estão previstos nessa norma. A norma prevê com quantas horas de uso você precisa trocar cada componente. Claro que a norma dá uma diretriz. Pode ser mais, pode ser menos, a depender do tipo de uso que você faz daquele componente. Mas, em seguindo a normatização, você sempre vai ter uma manutenção para evitar a quebra, para evitar parar. Porque toda vez que há uma parada por quebra, por desgaste de material, é uma parada mais violenta, abrupta, aonde está o foco do acidente. Manutenção preventiva, manutenção com a linha parada, vai ser sempre melhor do que uma manutenção, porque houve alguma quebra no equipamento. Em seguida, nós temos sinalização. A sinalização vai como um complemento dessa norma, porque em todas as normativas existe a parte de sinalização. Então, em todas as normas vocês vão ver sinalização. Nesse caso, é a sinalização do equipamento. Existe
a normativa da sinalização da edificação, que entra na parte do ABCB. Vai existir a sinalização do lado de fora da área produtiva. Mas olhando especificamente para a máquina, tem que estar sinalizado os botões de emergência, tem que estar sinalizado a alimentação, os painéis elétricos, tem que estar sinalizado se existe alguma manipulação de produto inflamável, de produto quente, de produto pressurizado, de produto com baixa temperatura. Todos os riscos, tudo de perigoso da máquina tem que estar sinalizado. E em torno da máquina, a mesma sinalização, mesmo que o perigo ou o elemento esteja do outro lado da máquina, em volta da máquina inteira tem que ter a sinalização. Isso evita uma série de acidentes que hoje parece que é impossível que ocorra um acidente. Mas se está lá aquilo, tenha certeza que já ocorreu o acidente por falta de sinalização. Essa mesma sinalização está prevista no capítulo 14, que são os manuais. Pela norma NR12, todo equipamento, toda ferramenta tem que vir com manual, onde nesse manual tem a parte de segurança, especificando todos os procedimentos de segurança, todos os procedimentos de manutenção, parada de emergência, queda de energia, tudo relacionado àquele equipamento está naquele manual. E aquele manual serve como base para o treinamento interno que a empresa fornece ao operador. O operador, antes de entrar na linha, precisa saber tudo daquela máquina. Como funciona, onde vai, onde que para a máquina, como que funciona, onde que ela é alimentado, desde o operador até o ajudante que só está alimentando a máquina. Ele tem que saber onde na máquina que ela para, onde na máquina que está o componente que pode ser inflamável, onde na máquina que tem o bolsão de material reprovado que ficou sendo desviado da esteira de produção. E aí, logo no capítulo 15, nós temos os procedimentos de segurança do trabalho. João Vitor? Só para complementar essa questão de manual, eu acho importante também informar, né, que, por exemplo, máquinas que são importadas, por exemplo, uma máquina da Alemanha, ela precisa estar, se ela vem para cá, ela precisa estar com o manual traduzido, tá? O manual em português. E a máquina, quando ela é uma máquina importada, ela também precisa se adequar a todas as NRs brasileiras, tá? Além da máquina ela se adequar a questões ergonômicas, ela também precisa se adequar a todas as NRs, né, as nossas normas brasileiras. Sim, quando nós falamos de manuais, para um equipamento ser comercializado dentro do Brasil, ele precisa seguir a nossa normatização e ter toda a documentação e manual baseado nas nossas leis. Agora, quando nós vendemos, por exemplo, um equipamento, como o João mencionou, nós vendemos um equipamento para a Alemanha. Esse equipamento precisa seguir todas as normas brasileiras? Não. Esse equipamento precisa seguir todas as normas alemãs.
Assim como nós compramos o equipamento, eles não fazem baseado na norma deles, fazem baseado na nossa norma. A norma é sempre do país onde vai ser utilizado aquela ferramenta, aquele equipamento, e não necessariamente do país que produziu, a não ser que seja o mesmo país que produziu, a mesma que vai utilizar. Aí sim, você precisa utilizar a mesma norma. Exatamente. Outra coisa é quando, por exemplo, uma empresa ela não vai comprar sei lá, uma máquina nova, um equipamento novo. Vai comprar um equipamento usado, uma máquina usada. Essa máquina não veio com manual, mesmo sendo brasileira. Se ela não veio com manual, é necessário contratar um engenheiro para elaborar um manual dessa máquina. As máquinas elas nunca podem estar sem manuais, né? Os manuais eles são obrigatórios. A ANR ela obriga que todas as máquinas que estão sendo utilizadas dentro da área produtiva, né, na fábrica, precisam ter manuais. Se não tiver um manual, se for uma máquina usada, é necessário contratar um engenheiro para elaborar um manual para ela. Sim, e esses manuais, você não precisa achar que é só um grande equipamento de milhões de reais que precisa daquele manual. Às vezes, uma furadeira de bancada de mesa que você que está nítido que só é apertar o botão e descer a alavanca, essa furadeira precisa do manual. Tudo que é voltado para a indústria precisa, tudo que é voltado para o setor produtivo, seja ele agrícola, automotiva, precisa daquele manual. Não é a questão do valor do equipamento, e sim da segurança para o uso daquele equipamento. Nós tínhamos parado no 15. O 16 é sobre isso que nós havíamos falado, da produção, importação desses materiais, com uma coisa extra, que é a parte de locação, leilão, venda e exposição, como fora do ambiente produtivo. Mesmo assim, sem a máquina estar ligada, a norma rege como que você precisa deixar aquele equipamento e rege toda a parte de apresentação daquele equipamento. Até para você colocar numa feira de exposição, onde a máquina nem vai ser usada, só está ali para ser vista. Ainda assim, a normatização no capítulo 16 estabelece como que você transporta, como que você condiciona, como que você alimenta aquela máquina. Na parte de vendas, como o João falou, foi feita a venda de um equipamento. Esse equipamento, além da nota fiscal, precisa ter toda a documentação e um engenheiro responsável. Todo equipamento é assinado por um engenheiro. Uma empresa produz, mas um engenheiro é o responsável técnico por aquela empresa. Ou seja, se você não conseguiu contactar o produtor, se a empresa não existe mais, é necessário a contratação de um engenheiro mecânico para que ele faça uma avaliação de risco do equipamento, que ele faça todo um trabalho, inclusive em conjunto com o engenheiro mecatrônico, com o engenheiro eletricista, para que haja uma documentação daquele equipamento, um manual e um procedimento de segurança. Caso a máquina não tenha, tem que ser incluído, tem que ser reformada a máquina para se colocar esses equipamentos de segurança. Uma máquina muito antiga, que não tem um botão de parada de emergência, tem que
tem que ser instalado, mesmo que não seja original da máquina. E essa instalação tem que ser assinada por um engenheiro e tem que estar dentro do plano de segurança e do manual desse equipamento. Logo no capítulo 17, nós temos a capacitação. Isso é uma coisa que todo mundo sabe, indiretamente. O que é a capacitação? São os treinamentos. Você fez o curso de NR10, é uma capacitação. Você fez NR18, é uma capacitação. NR35, NR12, todos os cursos são capacitação. Existem as capacitações gerais e existem as capacitações específicas. Você fez um curso NR10 geral, entrou numa empresa, você faz um curso específico daquela máquina que você vai trabalhar. É necessário que todo o colaborador numa linha de produção, ou numa obra, ou em qualquer lugar onde ele esteja operando, ele tenha os treinamentos previstos para a função em que ele está exercendo. Mas qual que é o intuito dessa capacitação? Para o colaborador ter todo o conhecimento para operar e executar bem a sua função e evitar acidentes, evitar qualquer tipo de lesão a ele mesmo, ao equipamento, ao ambiente em torno. Então, capacitação é uma coisa que vocês vão ver desde a NR1 até a NR37, que é necessário essa capacitação. Tanto que todas as indústrias que vocês forem trabalhar, se você não apresentar junto com o ASO o treinamento específico para aquela função que você vai exercer, você nem faz a integração da empresa. Você nem entra na empresa. Trabalhar em altura, trabalhar confinado, com eletricidade, com equipamentos que cortam, com plataformas, sem um treinamento, isso é uma coisa que você faz escondido no interior, aqueles trabalhos que você quis pagar mais barato para o cara. Dentro de uma obra, dentro de uma indústria, dentro de uma construção séria, isso não existe mais. E se existir, se vier a ter um acidente, aquela empresa pega os últimos 20 anos de economia que ela teve trabalhando errado. Vai ser a multa por ela ter causado aquele acidente. Sim. Acho que é bacana também a gente falar que essa capacitação, né, ela sempre precisa ocorrer também quando existe alguma modificação significativa em alguma instalação, né, ou até mesmo na operação de máquinas. Teve alguma mudança, qualquer mudança, é necessário fazer uma nova capacitação, né? Ela deve ser realizada preferencialmente durante o horário normal de trabalho e antes do empregado, né, iniciar as atividades, nunca depois. Sim, e isso vai ser tratado na parte dos anexos, mas sim, a capacitação ela tem até um prazo de validade. Você precisa fazer todo ano os treinamentos NR, assim como você precisa fazer todo ano os treinamentos específicos, que são os treinamentos de dentro das empresas para aquela máquina específica. E toda vez que essa máquina sofre uma mudança, um upgrade ou um downgrade, é necessário fazer um novo treinamento, porque os riscos e a maneira de funcionar daquele equipamento foi alterado pela modificação do mesmo. No capítulo 18,
nós vamos ver requisitos de segurança específico. O que é isso? É uma norma, uma diretriz que pega uma máquina específica, um trabalho específico que não serve para nada mais. Ou seja, são várias regras específicas para tais equipamentos, para tais funções, para tais segmentos da indústria ou da construção, que são únicos para aquilo, que você não pode pegar aquela norma que está ali e usar em outro local. Em outro local vai ter outra norma específica para aquele local. E no capítulo 19 são as considerações finais. Então, nós temos 18 capítulos do corpo da norma, onde vocês precisam ler cada um dos capítulos como um parâmetro geral, mas depois vocês vão ir se afunilando na norma e na parte que vocês precisam na execução do seu trabalho. Quando você já passou por esses 18 capítulos, entram os anexos, que foram feitos para fazer um complemento à norma. Por exemplo, o anexo 1 diz sobre a segurança dos detectores de presença. Ou seja, lembra que eu falei que tem a segurança ativa e a segurança passiva? Detectores são segurança ativa. Ou seja, um detector, ele vê se a sua mão está ou não no local que vai descer a guilhotina. E ele para a máquina. Mesmo que você esteja pisando para descer a guilhotina, não vai descer, porque tem alguma coisa ali. Muitas pessoas tiram o sensor ou não calibram um sensor e a guilhotina desce quando não devia descer. Nós temos uma imagem aqui à direita que mostra uma guilhotina que desceu. Na imagem do meio, toda empilhadeira tem que ter um sensor que ela só se move com o operador sentado nela. Se uma empilhadeira ou uma paleteira se mexer sem que ninguém esteja sentado nela, imagine o acidente que pode ocorrer. Logo, a imagem 2. Então, sensores são extremamente importantes. Tanto os sensores de presença, quanto os sensores de temperatura, os sensores de tensão elétrica, os sensores de pressão, todos os sensores da máquina são extremamente importantes e todos eles ficam interligados na rede de segurança. Um parâmetro saiu da linha, a máquina precisa parar. Se a máquina não para, o estrago que ela pode gerar, o acidente, é incalculável. Você imagina uma linha que o sensor de pressão não tocou, a pressão triplicou dentro do ramal e explodiu o ar comprimido, bem do lado o componente de solda. Oxigênio em abundância perto de um foco de calor comprimido gera o quê? E explosão. Então, uma linha inteira pode explodir porque o ar comprimido estourou bem perto da parte de solda, às vezes de selar um pacote de bolacha. Então, é muito importante quando nós falamos de segurança ativa e segurança passiva, nós pensarmos nos sensores. A norma diz onde pôr o sensor e diz também como que você faz a manutenção, a cada quantas horas que você precisa fazer a calibração.
ela dá certificação para os locais que podem fazer a manutenção dele, que podem fazer a retificação desses sensores. Ou seja, é um dos principais escudos de segurança quando nós falamos em equipamentos, em máquinas. Pensa numa motosserra, se não tivesse o sensor de você estar com as duas mãos nela. Os novos modelos, se você não está segurando com as duas mãos, ele desliga. E é exatamente isso que tem que ocorrer. Porque todos os acidentes que ocorrem com motosserra, a pessoa estava utilizando com uma mão só. Escapou de uma das mãos. Então, os sensores, tanto em máquinas quanto em ferramentas, são extremamente importantes. O segundo anexo diz só sobre o conteúdo programático. Lembra da capacitação? O anexo 2, ele dita qual que é a grade para cada treinamento, e isso nós estamos falando dos treinamentos amplos, né? Os treinamentos específicos de máquinas de dentro da empresa, cabe à empresa fazer essa grade, mas para os amplos está já pré-definido na norma quais matérias que você precisa ter e qual que é a carga mínima de hora para aquele treinamento. Você não pode fugir daquela carga horária e você não pode não dar um dos tópicos que estão já previstos em norma. Fez um treinamento NR12 só de 2 horas, não vale. Fez um treinamento NR35 de só 2 horas, não vale. Então, tanto por hora quanto por grade, é já pré-definido pelo segundo anexo da norma. O anexo 3 são os meios de acesso. Lembra que nós falamos de ergonomia? Olhem essa foto 3. Os operadores não estão nem um pouco à vontade para fazer a manutenção naquela posição. Por que é que o painel já não está numa altura para eles poderem fazer em pé? Ou que tivesse algum tipo de apoio para que ele fizesse aquela manutenção. Os meios de acesso são todos os meios para você ter acesso à área produtiva ou à área de manutenção. Portas, elevadores, escadas, alçapões, ou seja, todos os meios físicos que você tem para o equipamento ou para a área produtiva. Qual que é o tamanho que tem que ter uma porta para uma câmara de solda? A norma diz quanto de largura, quanto de altura, o material que tem que ser aquela porta, a sinalização dela, você também vai encontrar aqui, ou seja, você não pode fugir da normatização quando nós falamos em acesso ao maquinário ou ao local produtivo. Claro que essa norma ela vai se alterando e muitas empresas estavam na norma há 20 anos atrás. Não estão mais, mas eles não fizeram a reforma necessária. Então, já dando para vocês uma dica, existe uma área muito grande de mercado que vocês podem fazer essa consultoria para as empresas. Visitar a empresa, ver a área produtiva dela, a infraestrutura dela e identificar quais mudanças que ela precisa fazer para voltar a estar dentro da norma. Então, vocês tanto podem cobrar para fazer essa análise,
quando também podem pegar a obra para fazer os reparos, fazer as instalações. É um segmento que vocês podem fazer, abrir um escritório e sair e atuar junto às empresas para a regularização delas. Quando nós tivemos a palestra sobre AVCB, quando há uma inspeção por parte do Corpo de Bombeiros, eles não vão lá só para olhar a parte de extintores, de hidrante, de sprinter. Se eles verem uma máquina sem sinalização, é autuado da mesma maneira. Então, ter um profissional dentro da sua empresa que garanta que você está com tudo dentro da norma é extremamente necessário. O anexo 4 é o glossário. Então, é só um dicionário de todas as palavras, termos e nomes técnicos que vocês vão ver ao decorrer da norma. Vi uma palavra que eu não sei o que significa. Vai lá no anexo 5 que vai ter lá o que significa aquele termo técnico. O anexo 5 diz sobre a segurança de motosserras, como eu tinha falado. Imagina uma motosserra que você consegue ligar com uma mão só e ficar balançando ela. As motosserras têm que ter o sensor de estar com as duas mãos nela, e se você ficar balançando ela, ela precisa desligar. Quando isso não acontece, as imagens aqui embaixo já demonstram o que pode acontecer. Não é uma coisa que nós esperamos ver no nosso dia a dia, mas acontece e muito por falta de informação, falta de treinamento, falta de sinalização, falta de sensor. Para que ocorra um acidente de trabalho, houve uma série de falhas antes que gerou aquele acidente. Foi o operador ocupado. Será? Ele teve o treinamento? Ele foi instruído? Passou por um treinamento interno? O equipamento dele tinha sensor? Ele estava com EPI? Ele estava sobre o monitoramento? Então, todos esses aspectos são levados em consideração. O anexo 6, ele vai falar de equipamentos de panificadora e confeitaria. Você pensa, não tem nada de perigoso dentro de uma padaria. Existe sim. Uma batedeira industrial roda na mesma velocidade que um pistão de um carro. E você imagina você colocar a mão dentro daquela batedeira. Isso nunca vai acontecer. Acontece. A máquina que faz o formato do pão francês, a máquina que prensa, todas essas máquinas, acreditem, alguém já enfiou a mão lá, porque não tinha um sensor, não tinha uma trave, não tinha uma coisa que impede uma mão de entrar, ninguém teve um treinamento, não havia um manual, não havia um botão de emergência, não havia nada. As pessoas só olham os critérios de riscos quando ocorre o acidente. No anexo 7, um pouco parecido com o 6, são os equipamentos de açougue e mercearia.
Os novos equipamentos têm sim sensores que, se ele sente a mão humana dentro dele, ele para. Mas isso são os novos. 99% dos açougues e mercearias do país têm os antigos, que só vão parar quando a sua mão estiver inteira dentro dele. Ou seja, você tem um equipamento antigo, é possível colocar uma trava de segurança? É possível colocar uma grade, colocar alguma coisa que torne aquele equipamento mais seguro? Sim, é possível. Tudo depende de você procurar um profissional que vai fazer o projeto daquela adaptação e ele vai assinar por aquela adaptação e fazer uma as-built, tanto do manual quanto do projeto do equipamento. O anexo 8 fala de prensas. Prensas são os equipamentos que mais causam acidentes de trabalho. Porque o perigo da prensa é quando você confia nela. Você acha que você sabe a velocidade dela, você acha que você sabe quando vai descer, e é aí que mora o perigo. Porque quando você acha que sabe, é quando você relaxa, você coloca a mão dentro dela, você quer limpar ela e fazer manutenção com ela funcionando. Todas as máquinas mais antigas não possuem travas. Ou seja, você colocou a mão lá, a prensa vai descer. E nós só lembramos de segurança, só lembramos que tinha que ter um botão ali, que tinha que ter um sensor ali, quando nós temos que chamar a ambulância para levar o colaborador e uma outra ambulância para levar o braço dele que ficou dentro da máquina. Então, é muito importante essa questão das máquinas que esmagam, cortam, que tem a parte das máquinas injetoras, é muito importante. O anexo 9 é justamente uma máquina injetora. É um videozinho pequeno. Eu vou dar um play aqui, aí vocês falam para mim se vocês estão conseguindo ver aí. Todo mundo tá vendo o vídeo? Sim, Rodrigo. Beleza. Nós já sabemos o que vai acontecer nesse vídeo. O cara conhece a máquina, ele acha que nada de ruim vai acontecer, ele tá conversando e a máquina rodando. Olha lá. Isso é uma máquina injetora. E se fosse uma prensa? E se fosse uma navalha? Toda máquina injetora é a quente. Então, você imagina que a mão daquele cara deve ter ficado numa queimadura de 3º grau. Aquele cara não trabalha por, no mínimo, 6 meses, 1 ano. Tudo porque ele estava conversando com o cara e resolveu enfiar a mão dentro da máquina injetora. No anexo 10, nós temos máquinas de fabricar calçados. Mas que perigo tem em fabricar um calçado? Máquinas de costura, corte de couro, prega, grampos, todos os tipos. Em toda a linha de produção de um calçado, existe um perigo exponencial. Então, a norma NR12, ela vai ir em todo o segmento industrial. Vai haver locais e setores que ela não vai especificar.
E aí que vem a parte de qualificação. Um técnico do Ministério do Trabalho, ele vai fazendo auditorias nas empresas, junto, como se fosse um NR10, como se fosse um ISO, a parte do Green Belt. Existem várias empresas de certificação que vão fazer um pente fino na sua empresa para verificar isso. Eu tenho uma máquina que não estava prevista na NR12. Beleza, mas você precisa fazer, mesmo assim, a sua avaliação de risco, a sua mitigação do risco, o seu plano de ação caso ocorra o risco que você previu. Você mesmo precisa fazer a sua norma interna de segurança quando a norma da NR12 não tipifica o seu equipamento. Ou seja, não há como você não ter a segurança naquele equipamento. Se não está na norma, contrate um engenheiro, ele faz para você a norma. Ou seja, não ter a norma não te livra de precisar seguir a norma. Parece estranho, mas é assim que é. A gente precisa sempre utilizar o bom senso, né? É importante isso. O anexo 11, máquinas agrícolas. Quando nós falamos em máquinas agrícolas, colheitadoras, máquina de arado, plantio, todas as máquinas usadas no agronegócio têm uma parte específica para elas. Dentro desse anexo 11, nós vamos ter, por exemplo, da parte da colheitadeira. A norma vai dizer qual que é a faixa de segurança dos lados para você poder operar uma máquina colheitadeira. O operador precisa ter o treinamento NR12 mais o treinamento da empresa que fabricou a máquina. Vou passar por esse campo. Você precisa ver a umidade do solo, o grau de compactação, porque é isso que vai ditar a pressão que você precisa colocar nos pneus. Tudo que você vai fazer dentro de uma agroindústria é normatizado. Não é só ligar a máquina aí, porque ocorrem muitos acidentes com pessoas que acham que sabe. Todo mundo acha que sabe até jogar um equipamento de R$1 milhão dentro de uma vala ou quebrar o equipamento porque saiu com ele e uma pedra caiu dentro da engrenagem. E o último anexo, o 12, vai falar da parte de equipamentos de elevação. Tanto plataformas tesourinha, plataformas articuladas, plataformas que são içadas por guindastes. Então, toda a plataforma de trabalho elevada entra nesse anexo 12, que trabalha em conjunto com a NR35. Lembra que eu falei? Vocês nunca vão usar uma norma só. Só que você precisa da 12 combinada com a 35 mais a 10. Eu separei aqui 2 vídeos do que acontece quando você não tem o treinamento, mas decide operar a máquina.
você pensa, é só um toquinho, eu posso passar por cima. Agora, você imagina você isso com esse braço lá em cima. Imagina você sem o cinto terabyte posto ali. Então, são cuidados que você tem que são essenciais. Mas qual que é o procedimento? Qual que é a norma? Lendo o anexo 12, combinado com a NR35, você vai ter os parâmetros. O operador tem que ter trabalho em altura ticado no ASO. Deixa eu dar para ele aqui no outro vídeo. Ele precisa ter trabalho em altura ticado no ASO. Ele precisa ter o treinamento NR35. Precisa ter o 12. Precisa ter um treinamento específico de operação de plataforma articulada. Precisa ter feito o exame de pressão antes de começar a atividade. Isso só o operador. A máquina precisa ter o RT e o laudo daquela máquina. A ata de manutenção daquele equipamento, provando que você fez a manutenção daquele equipamento. Há uma série de documentos que, se você não tiver eles e acontecer o acidente, pensa que, tendo tudo e ocorrendo um acidente, o custo é X, o prejuízo é X. Para cada coisa que você não tem, é X elevado a X, elevado a X, elevado a X. Ou seja, nós procuramos tudo isso para não usar. Você faz tudo isso e a sua meta é não precisar usar nada disso. Mas se ocorrer o acidente, é bom você ter. Agora que nós passamos por todos os capítulos e todos os anexos, já chegando para o final, nós temos a parte de conceito, né? Nós temos sempre o conceito de perigo e risco. O que é um perigo? É uma coisa que pode ocorrer, mas que, se ocorrer, não vai gerar dano a ninguém. Lembrando, a NR12, ela não visa a segurança e a preservação de material do patrimônio da empresa. Tanto que, para você se manter dentro da norma, você vai gastar muito mais do que você já gastou. Ou seja, o intuito da NR12 é a preservação do colaborador e das pessoas em torno daquela atividade, não do equipamento. Ou seja, tem um risco de cair um pallet ali. Até chegar alguém perto, é só um perigo. Tá ali. É perigo que cai aquele pallet. Se alguém chegar perto, torna-se um risco. Tem o risco daquele pallet cair em cima da pessoa. Quando você tira a pessoa, acaba-se a questão do risco para a pessoa. E sim o perigo daquele objeto cair. Se ele cair, é só um risco material. Ninguém vai se ferir. A norma, ela protege e prevê o indivíduo, o risco. O perigo, ela cuida até por tabela, mas não é o objetivo. E aí, nós vemos os fatores causais de acidentes. Esse dado aqui é de 2011.
eu quis pegar um dado antigo. Olha só como que ele foi dividido. O operador, olha só os itens que fazem essa fatia dos acidentes. Operador inadequado, ou seja, ele não está fazendo a operação como ele deveria fazer, falha na antecipação do problema, ausência ou insuficiência de treinamento, falta ou inadequação da análise de risco, improvisação, a famosa gambiarra dentro daquele equipamento, e sistemas e dispositivos de detectação daquele problema inexistente. Repare como, se nós fizéssemos todo o trabalho que até agora foi proposto para a gente, nenhum desses itens seria causa de acidente. Um acidente tem que ser algo que estava fora do seu controle de evitar, fora do seu controle de prever, fora do seu controle de analisar, algo completamente à reveria de qualquer tipo de análise. E mesmo assim, ter um plano de mitigação e um plano de ataque para quando ocorrer aquilo, vocês terem todo o passo a passo de socorro àquela pessoa, isolamento do local. Isso é o cenário perfeito. Quando só ocorrem acidentes, quando tudo o que você fez, tudo o que você tinha que fazer, você fez, ocorreu uma coisa e você tinha o plano exato para fazer quando aquilo ocorresse. Eu peguei só essa partezinha aqui para mostrar para vocês. Dentro de uma máquina existem perigos, e nós fazemos a classificação daquela máquina, do nível de periculosidade dela, pelo fator de risco. Chega uma máquina, você faz uma análise de risco preliminar. Aí você vai levantar. Existe alta temperatura? Existe risco de descarga elétrica? Existe alta corrente passando pelo equipamento? O equipamento tem algum tipo de exposição de radiação? Algum tipo de coisa mecânica que pode atingir alguém, decepar alguém, ferir alguém? Você faz essa primeira análise preliminar. Você faz as considerações para evitar acidentes, e em havendo, você faz o plano de ação para se ocorrer. E aí tem a segunda análise de risco, que é a análise de risco de operação. Com ela funcionando, muda o risco aumenta, o risco troca de lugar, e aí você faz uma nova análise com novas ações. Aí você faz o mapa de perigo da manutenção, o mapa de perigo da limpeza, o mapa de perigo do transporte da máquina, o mapa de perigo em caso de falta, em caso de pane nos alimentadores da máquina.
Ou seja, são vários mapas de perigo para a mesma máquina. E todas as causas e todas as consequências têm que estar previstas, e todas as pessoas que trabalham naquela linha e que trabalham em volta da linha precisam conhecer. Quando isso acontece, você derruba drasticamente a possibilidade de alguém se ferir. Já chegando no final, nós temos os meios de proteção. Quais são os meios de proteção? Nós temos as proteções coletivas, que são grades, tapumes, telas, as faixas de rolamento de pedestre, corrimão, todos os EPCs. Nós temos os EPIs, nós temos as proteções de acesso, nós temos os sensores e mecanismos de segurança, botão de pânico, de emergência, trava de insumo. Nós temos os treinamentos, tanto abrangentes quanto específicos, dados pela empresa. Nós temos as manutenções periódicas e preventivas. E nós temos as fiscalizações. Fiscalizações tanto internas, técnicos de segurança, engenheiros de segurança, muitos analistas de qualidade têm feito um bom trabalho no quesito de segurança. Você vê muito técnico de qualidade, às vezes fazendo um trabalho complementar ao do técnico de segurança junto à linha de produção. E nós temos a fiscalização externa, que é no caso das ISOs do Ministério do Trabalho, das fiscalizações externas que vêm na empresa. Quando nós temos todos esses meios de proteção aplicados dentro da indústria, numa obra, no agronegócio, no comércio, nós temos o quê? A redução de acidentes de trabalho, de DORTs, de fatalidades, de uma série de ocorrências que é o objetivo da norma evitar. Como eu disse, é uma norma muito extensa, muito grande, que você precisa ler ela inteira, depois vir fatiando ela. A maneira mais fácil de você poder assimilar ela é você pegar a norma, abrir, ler e com um caderno do lado você ir escrevendo tudo o que você acha pertinente daquilo que você leu. Aí você grava mais aquilo e seminários, cursos. É muito legal você fazer os cursos NR. Chega no Senai, faz um curso NR10, faz um 35, e se esteja sempre próximo das normas. E quando houver uma revisão da norma, quando houver uma nova portaria, sempre procurar ler, procurar ver o que mudou, porque muitas vezes você está com uma metodologia, com um parâmetro que já foi revisado e você continua trabalhando em cima daquilo. E isso lá no futuro, se você for um profissional de segurança, for um engenheiro, e lá no futuro, tal pessoa assinou isso, mas não está de acordo com a norma vigente na data que ele assinou. Quando você se torna um engenheiro, que você tem um CREA, que você assina, a última coisa que você pode falar é que você não sabia. Então, todo cuidado é pouco quando nós falamos de segurança. Do conteúdo foi isso, foi
1h30 só falando. Agora vamos tirar dúvidas e eu quero saber de vocês se vocês já vivenciaram alguma ocorrência de acidente de trabalho que vocês possam dividir com a gente. Reginaldo, pode falar? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Professor, com relação a uma dúvida, o senhor comentou do upgrade, né? Que é uma melhoria, uma situação que você atualiza na máquina. Correto. E com relação ao downgrade, qual exemplo o senhor poderia dar para nós? Certo. O downgrade é quando você diminui a capacidade ou tamanho da máquina ou a velocidade da máquina. Pensa que você tem uma máquina que rodava 120 produtos por minuto e ela tinha uma esteira de 20 metros. Você reduziu aquela máquina para uma esteira de 10 metros e você reduziu a velocidade. Quando você fez isso, você precisa recalibrar todos os sensores, você precisa revisar o painel elétrico e tudo mais para aquela capacidade inferior que você tem agora. Você pode pensar, se eu reduzir, não tem problema. Na verdade, tem. Porque se você manteve o mesmo disjuntor que estava programado para esse gasto e agora esse, pensa que o disjuntor nunca vai desarmar. Se ele nunca vai desarmar e você tiver contato com alguma parte em curto na linha, é feita uma descarga elétrica no operador. Então, downgrade é sempre quando você diminuiu a capacidade ou tamanho ou a alimentação do equipamento por qualquer motivo. Perfeito, porque no upgrade você fez a melhoria, uma modernização, né? Houve aquela inovação em si. E eu fiquei pensando com relação ao downgrade, o que poderia acontecer ali na máquina para causar esse downgrade aí, né? Geralmente, o downgrade é quando você compra um equipamento de uma empresa grande, você é um produtor de shampoo para cachorro, que você compra um equipamento da Natura, por exemplo. É um baita de um equipamento gigante. Você não precisa de tudo aquilo. Perfeito. Você compra ele inteiro, mas você vai reduzir ele, tanto para caber fisicamente dentro da sua fábrica, quanto para se adequar ao seu volume de produção. Perfeito, professor. Muito obrigado. Beleza? Mãos levantadas. Pessoal, mais alguma dúvida? Eu queria que vocês trouxessem exemplos que vocês viram de acidentes de trabalho, ou que vocês presenciaram, ou que vocês fizeram o socorro dele. Alguma dúvida, galera? Rogério. Eu acho que é bom a gente complementar até no que você estava falando, que é importante, né? A gente sempre ler as NS para ver se tem alguma portaria nova, porque às vezes ocorre realmente algumas mudanças, né? Por exemplo, o PPRA, né? Programa de Riscos Ambientais, que deixou de ser utilizado, né?
e o PGR ele passa a ser obrigatório. Então, para casos antigos, né, que estão utilizando o PPRA, ele deixa de ser obrigatório para entrar o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Uhum. Sim, como eu falei, tem muita gente que ainda está fazendo o PPRA porque era automático. Fazer entregar. Hoje não é mais obrigatório, porém tem muita gente que ainda está fazendo e não está fazendo o gerenciamento de risco, que é o obrigatório. Então, por isso que é muito importante você fazer sempre essa análise de revisões em novas portarias. Vanderlei, Diogo, certo, Rony. Beleza, pessoal. Bom, então parece que não houve dúvidas. Beleza. Fechou então, pessoal. Então, ao decorrer da graduação de vocês vão ver mais dessas normas. Muito provavelmente vão fazer trabalhos sobre ela. Inclusive, no TCC de vocês podem abordar uma norma. Quem gostar dessa parte de segurança, uma boa pós é a pós Engenharia de Segurança do Trabalho. E como eu disse, vocês podem atuar nessa área, vendendo a análise para empresas para colocar elas dentro da normatização. Galera, complementando, né? Eu agradeço a participação do Rodrigo. Você tem sido um cara que tem ajudado bastante a turma. Agradeço de verdade. Quem quiser conhecer o trabalho dele, se você quiser deixar o seu contato, né? Eu posso. Quem quiser me chamar também para pegar o contato dele, a gente pode fazer essa linha, né? Quem precisar também de orientação para o TCC, eu sei que o professor de vocês é o Tomiato, mas eu estou aqui também para ajudar, tá? Eu sou engenheiro mecatrônico, sou também pós-graduado em Engenharia de Segurança do Trabalho, então qualquer dúvida sobre as NRs, e especificamente também a NR12, né, que eu conheço bastante, vocês podem me chamar, pode me chamar lá que eu estou aqui para realmente ajudar, tá bom? Rodrigo, se você quiser deixar seu contato ou passar alguma coisa sobre o seu trabalho, tá bom? Beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pelo envolvimento. Quem quiser o meu contato pode pegar com o João. Ele tem tanto as minhas redes sociais quanto o meu WhatsApp. Qualquer dúvida em relação a normas, projetos e construção civil, podem entrar em contato. Muito obrigado e boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Tchau, tchau.